Queridos irmãos, peço que abram as suas Bíblias no texto indicado, que é de Atos. Atos, no capítulo 7, farei a leitura dos versículos, ou do versículo 20 até o versículo 45. Atos 7, de 20 a 45, diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou-lhe maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés, quem disse aos filhos de Israel, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Até aqui onde Estevão, que está descrevendo essa história de Moisés, o mesmo Espírito Santo que inspirou Estevão, esteja nos nossos corações iluminando também, para que nós possamos entender, assim como Estevão compreendeu a verdade do Senhor. Amém.
Há alguns anos atrás, eu não sei quantos de vocês viram, inclusive foi notícia também nos jornais televisivos, mas na capa da Times, uma revista americana, foi publicada algumas fotos montadas de grandes líderes mundiais. O presidente dos Estados Unidos, da França, da Rússia, da Inglaterra, com as cabeças bem pequenininhas. É o corpo do tamanho normal, mas a cabeça bem pequenininha. E o título dessa reportagem era o do slogan: a liderança encolheu. Por que essa liderança mundial encolheu? O mundo começou a ver muitas limitações nesses governos. Muitos desses governos começaram a ver que eles não eram tão poderosos assim. Países onde o seu poderio econômico foi jogado, países europeus foi jogado ao chão. O próprio Estados Unidos, a grande potência mundial, quase entrou em colapso financeiro e imobiliário. E então começaram a ver que não eram tão poderosos assim. O atentado de 11 de setembro, onde para eles nunca imaginariam que seriam alcançados dentro do seu próprio país. E começaram a perceber, então, as suas limitações. Mas não foram só nessas áreas. Houve colapso e há o colapso moral na vida das pessoas. Não é só na área financeira ou segurança, o colapso religioso, onde as pessoas vão vendo todas as suas, assim, limitações. Vamos olhar para o nosso país, deixar tão distante esses contextos desses outros países. Mas vamos trazer para o nosso contexto, para o contexto do nosso Brasil. Nosso Brasil, infelizmente, está afundado numa mediocridade em todas as áreas. E, infelizmente, nós temos visto isso na cultura, na política, na educação, na religiosidade. E, infelizmente, nossos filhos, nós temos pagado e nossos filhos pagarão um preço muito alto por essa decadência de todas essas áreas. Veja, meus queridos, que nosso país já recebeu lição de moral da Hebe Camargo. Como diz um grande pastor, pelo menos que eu considero, que a terra lhe seja leve, porque ela já morreu. Veja, nossos adolescentes estão sendo educados pela Malhação, onde programas instruem a homossexualidade como algo natural. O vício, muitas vezes, como algo da galera. Infelizmente, muitos, até cristãos, têm se descontraído com as bobagens do Faustão no domingo. Veja como nós temos caminhado. Quando aparece um líder evangélico na televisão, ele está aparecendo porque está sendo preso e condenado por abuso sexual dentro da própria igreja. O que o brasileiro gosta, ou o tipo de música que o brasileiro gosta, onde mais valoriza, são grupos que fazem apologia ao crime, à droga, duplas ou mesmo solos que só falam de traição, né? Sertanejo é bom para falar de traição, né? Nunca vi desse jeito. Mas são essas músicas, são esses valores que nossos filhos muitas vezes estão sendo influenciados, e o nosso país também. E daí nós olhamos para a vida da igreja e vemos, é nesse contexto que Deus nos chama para mudar essa realidade. É num contexto medíocre, é num contexto limitado em todas as áreas da vida, é que Deus nos chama a fazer diferença. Mas será que nós temos feito essa diferença? Será que nós não estamos sendo sucumbidos também a essas tentações ou seduções? O Evangelho, ou quando o Senhor Jesus nos alcança, o Evangelho ele tem que servir para propor um estilo de vida diferente. Mas como é que nós assim o faremos? O Evangelho diz que nós temos que ser como águias, mas muitas vezes nós temos sido como patos, ou um bando de patos desorientados quando houve um tiro. E de repente o chumbo pega em meia dúzia desses patos e eles caem mortos.
O Evangelho diz que nós precisamos estar altaneiros como águias, acima desse contexto. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, diante das nossas limitações, o que nós podemos fazer? Que palavra nós podemos dar? Porque todos nós somos limitados. A minha oração sempre, antes das mensagens diante de Deus, é: Senhor, tire as minhas limitações para que o teu povo não sofra com a minha ignorância. Tire aquilo que são das minhas falhas, na realidade, para que o teu povo ouça, filtrado pelo teu Santo Espírito, porque todos nós temos limitações. Mas diante dessas nossas limitações, como é que nós enfrentaremos essa realidade e esse contexto que precisamos enfrentar? Aqui, nesse texto que nós lemos, é um texto onde Estevão, ele vai fazer uma declaração de um grande homem de Deus, que foi Moisés. Ele conta a história de Moisés nestes 25 versículos. Ele fala de toda a obra de Moisés, de toda a ação, do chamado, do propósito de Deus para usar aquele homem limitado que era Moisés. Inclusive, ele reconhecia isso muito bem. Estevão também estava vivendo num contexto onde ele fez a diferença, falando ou fazendo essa declaração. Estevão, ele estava sendo perseguido, questionado, ele seria morto por causa dessa declaração. Mas ele via que o contexto que ele estava vivendo precisava ouvir algo, precisava receber para ser transformado, e ele tinha essa palavra da transformação. E então Estevão, ele olha para aquele povo e começa a falar deste grande líder do Senhor e como o Senhor moldou Moisés diante das suas limitações. E hoje, queridos, eu quero falar sobre isso, sobre as nossas limitações, mas principalmente como vencê-las, como Moisés venceu. Qual é a sua limitação? O que de alguma forma tem te impedido de servir ao Senhor, de fazer diferença num contexto tão deplorável que nós temos vivido? Onde, ou será que você reconhece até onde vai a sua limitação, ou se é que você acredita que tem alguma limitação? Porque eu tenho certeza que você tem. O Senhor nos chama, mesmo limitados, para fazer diferença, mas nós precisamos vencer essas nossas limitações. Sinceramente, por mim, eu não estaria aqui, por falta de condições até físicas mesmo. Mas essa é a minha limitação, não é a limitação que Deus tem para mim. Então, qual é a nossa limitação? Até onde eu entendo que é a minha limitação? Então Deus, através de Estevão, mostra àquele povo que ele pode pegar alguém completamente limitado e fazer o seu libertador ou libertador daquele povo. Mas para isso precisa acontecer algumas coisas. No versículo de 20 a 23, Estevão diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Uma primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer as nossas limitações é libertar-se das nossas ou das circunstâncias da nossa vida. Como é que você liberta das circunstâncias da sua vida? As circunstâncias da nossa vida, ela sempre vai nos atingir e na grande maioria das vezes não são circunstâncias boas. Aquilo que nos limita sempre são circunstâncias ruins. Mas você precisa se libertar delas. Você não pode colocar nelas o peso da sua vida.
Porque senão você um dia vai estar de um jeito, outro dia vai estar de outro, você vai estar vivendo de uma forma, outro dia vai estar vivendo de outra. É interessante que no versículo 20 diz que Moisés, mesmo sendo formoso e bonitinho assim por diante, mas ele nasceu na escravidão. Ele era um menino destinado à morte. Era bonito, mas sem dinheiro, e escravo ainda por cima. É interessante que as oportunidades ou as circunstâncias da nossa vida não podem nos prender ou nos limitar. Quantos lamentam porque nasceu numa família pobre? Quantos lamentam porque fez um péssimo casamento, deveria ter escolhido melhor para casar com esse Durango Kid? Não é assim? Vão se limitando pelas circunstâncias da vida. Mas é interessante que Moisés, ele nasceu na escravidão, ele foi e começou a viver na riqueza, mas mesmo assim ele poderia dizer, eu era, lá daquele povo escravo, duro, hoje eu estou no bem bom, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Afinal de contas, você acha que eu vou voltar para esse povo escravo de novo? Padecer de novo? Mas foi isso que Moisés fez. Ele ficou lá no bem bom. O versículo 23 diz que não, eu preciso ver como os meus irmãos estão vivendo. Vivi 40 anos aqui sendo educado em toda a arte do Egito, sendo educado como um neto de Faraó, filho desta grande princesa. Mas ele não se acomodou. Quantas pessoas e quantos filhos não têm nem profissão porque estão baseados no que o seu pai tem? Logo, logo o velho morre, e quem é que vai gastar? Ele não leva nada para a sepultura, vai ficar com quem? É assim que muitos fazem. Eu conheço várias pessoas assim, vários, que se acomodam nas circunstâncias da sua vida. Mesmo sendo criado por toda essa nobreza, Hebreus diz que pela fé Moisés rejeitou toda essa nobreza. Pela fé Moisés deixou tudo de lado, mas ele se libertou das circunstâncias da sua vida. Pela graça de Deus ele foi liberto da escravidão quando bebê. Mas pela orientação de Deus e pela sua vontade, ele deixou a comodidade das circunstâncias da riqueza para fazer a obra de Deus. Você quer vencer os seus limites? Liberte da circunstância da sua vida. Não se ache a pessoa mais ignorante do mundo, mais desqualificada. Não existe ninguém, usando a expressão que as pessoas costumam dizer, burras. Existem pessoas que não querem ter trabalho, esforço e dedicação. Todas as pessoas podem aprender qualquer coisa, só que umas levam mais tempo, só que outras, do dia para a noite, já aprendem, tem uma facilidade enorme, mas todos têm a condição de aprender, todos, absolutamente todos. Liberte-se das circunstâncias da sua vida que tem te limitado. Outra coisa que nós precisamos fazer para que nós possamos, assim, vencer as nossas limitações, é procurar identificar qual é a vocação que Deus tem para você. Dos versículos 23 ao versículo 28, Estevão vai dizer assim que, quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. É interessante que nesse instante, ele vê o quê?
um egípcio maltratando o seu irmão. O que é que ele faz? Ele vai lá e mata o egípcio. Ele então entendia que estava cuidando dos seus irmãos, e quando no outro episódio 2 dos seus irmãos estavam brigando, ele vai lá e dizer: olha, já que eu já resolvi um caso, eu vou lá resolver entre meus irmãos então, não briguem, vocês são irmãos. Só que eles viram o que Moisés havia feito, diz: quem te constituiu juiz sobre nós? Ou seja, quem disse que você é o nosso libertador e que nos julga? Você já matou um egípcio. É interessante aqui, meus queridos, que quando Deus nos chama para algo, Ele vem nos preparando para esse algo. Nós precisamos compreender para que o Senhor nos chamou. Mas é interessante que nós muitas vezes não queremos dispor de tempo para fazer a obra de Deus. Ou seja, eu não quero ter ou me dispor para aprender a fazer a obra. Se Deus me chamou, então eu estou pronto e acabou. Foi isso que talvez Moisés pensou. Depois de 40 anos, sendo preparado no Egito, ele falou: agora eu estou preparado para libertar esse povo. Eu estou preparado para resolver qualquer questão. Ele não estava preparado. Depois de 40 anos, ele não soube resolver a questão, ele matou um homem. Deus deu pouco tempo para ele se preparar depois, só mais 40 anos, para que ele entendesse qual era a vocação, para que Deus havia lhe chamado. Muitas vezes nós somos limitados porque nós não compreendemos a vontade do Senhor para a nossa vida e achamos que já estamos preparados para fazê-la. Nós achamos que nós já somos juízes sobre tudo e sobre todos, estamos completamente preparados para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Foi assim que Moisés entendeu. Ele estava errado. Ele ainda não havia descoberto qual era a sua vocação real, ou como ele deveria agir diante de Deus. Enquanto ele não compreendesse, ele seria um líder limitado. Ele seria um servo limitado, como foi, no julgar, no resolver essa dificuldade. Nós precisamos identificar qual é esta vocação que Deus tem para nós. Onde Ele quer que eu haja e como Ele quer que eu haja. Mas talvez amanhã você não esteja preparado para cumprir isso. Talvez demore 1 ano. Talvez demore 2, talvez demore 10. Mas se você identificar a sua vocação, você vai investir tempo e dedicação para aprender sobre ela. Para quando você chegar diante de Deus, você está preparado para fazer a obra do Senhor. Moisés precisou ficar 40 anos fugindo na terra de Midian, onde ele conhece lá a sua esposa, para que ele não fosse morto porque ele matou o egípcio. Mas ali ele estava sendo preparado por Deus para libertar o povo. Talvez Moisés entendeu errado, né? Deus preparou ele lá no Egito para ser um lutador de MMA, né? Aí já chegou socando o egípcio e matando o egípcio. Coisa que eu não sou muito a favor, diga-se de passagem. Não, ele foi chamado para ser um libertador do povo. Libertar aquele povo da escravidão. E era um homem completamente limitado. Mas as circunstâncias da vida não prendeu ele. Ele precisou entender a sua vocação. Ele renunciou à nobreza. Ele se colocou em defesa do seu povo. Ele disse: olha, os meus privilégios no Egito não têm valor diante dos privilégios que Deus tem para mim. Ele não acumulou riqueza, ele despojou dela, não usufruiu do poder, ele tornou-se submisso a Deus.
Nós, quando Deus nos chama, te chama limitado. Mas não deixe que as circunstâncias da vida assim continue o fazendo limitado. Abra o seu coração para compreender para que o Senhor o chamou. E mais, aguarde o tempo do treinamento do Senhor. Moisés levou 80 anos para libertar o povo, mas Moisés levou 120 anos para ser um servo fiel ao Senhor. Foi quando ele morreu, porque ele passou mais 40 anos no deserto com o povo, e sendo preparado, e ele falhou no deserto ainda. Aceite o tempo que Deus tem para a sua vida, no preparo do seu trabalho. Talvez você quer fazer algo amanhã já. Aguarde no Senhor, ou a preparação do Senhor, porque é Deus quem nos capacita para toda boa obra. Dos versículos 29 a 34 vai falar desses 40 anos no deserto. No versículo 34 ele vai dizer que eu te enviarei ao Egito. Quando Deus chama Moisés ali, ele não está mandando Moisés para dizer: Moisés, eu vou te mandar para o Egito para abrir um templo lá no meio dos muçulmanos. Não, Deus estava enviando aquele homem para resgatar todo aquele povo que estava na escravidão. Infelizmente, nós somos muito limitados porque nós não queremos esperar a hora e o tempo do Senhor, nem o propósito de Deus. Nós queremos tudo do nosso modo, tudo na nossa hora. É crente do nosso modo, é igreja do nosso modo. Eu quero um avivamento, mas tem que ser desse jeito. Eu quero louvor, tem que ser desse outro jeito. Ninguém gasta tempo para aprender, mas gasta tempo para impor tudo que é rápido e fácil. E infelizmente, a mídia ajuda muito isso. Alguém disse outra vez, um pastor, que a diferença entre o bem feito, o medíocre e a excelência pode ser apenas 5 minutos a mais. Talvez você vai fazer uma coisa medíocre só porque não esperou 5 minutos, ou não aguardou mais 5 minutos, ou não aprendeu mais 5 minutos. A diferença entre a coisa bem feita, a medíocre, mas a excelente, pode ser apenas isso. Uma pequena parte de tempo, onde nós poderemos estar nos dedicando mais para o Senhor. Outra coisa também é que nós precisamos, para vencer essas nossas limitações, nós precisamos realizar a obra de Deus com coragem. O versículo 35 e 36 fala desse Moisés, A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Quantas vezes chegou uma obrigação nas suas mãos que você disse assim: eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho condição, eu não tenho sabedoria para fazer isso? Quem diz isso é o diabo para você, não é Deus. Porque se é algo para a obra de Deus, ele vai nos encorajar e não nos amedrontar. É o diabo que nos aponta e diz: você não consegue, você é fraco, você é ignorante, você é limitado. O Senhor diz o contrário: você é vitorioso, você é capaz, eu te capacito, força, avante. A obra é minha, não é sua. Eu te usarei para fazer essa obra. Nós venceremos as nossas limitações se nós fizermos a obra do Senhor com coragem e ousadia. É preciso entender que a obra de Deus é muito mais do que estar ligado a uma igreja, mas é conduzir-se a igreja no caminho de Deus. E como a Paula falou no louvor, a igreja somos nós, cada um de nós, vencendo cada uma das nossas batalhas, ter êxito. Muitos querem,
vencer sem batalhar, ter êxito sem suor, ter fama sem sacrifício, ter conhecimento sem estudo, ter riqueza sem trabalho. Muitos não querem ter coragem, ou não têm coragem, mas querem ter todo o resto. Querem ter intimidade com Deus sem ter compromisso com Deus. Você quer vencer a sua limitação? Tenha coragem para fazer a vontade do Senhor. Não tenha medo. Sem batalhas não há triunfo. Não há vitória se não encararmos as batalhas. Nós queremos muitas vezes uma igreja cheia de bênçãos, mas não queremos ter o compromisso com o Deus que dá essas bênçãos. Nós, para sermos vencedores, nós teremos que vencer as nossas próprias limitações. Foi assim com Moisés. Ele teve medo, mas Deus o convenceu. Agora preste atenção em alguns modelos e exemplos que eu vou citar para vocês. Será que é possível alguém ser miserável, analfabeto até aos 17 anos e tornar-se um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos? Abraham Lincoln foi. Ele era analfabeto até os 17 anos. Será que você pode imaginar uma pessoa ter lepra nas mãos e ser um dos maiores escultores do nosso país? Aleijadinho foi. Será que você pode compreender que um aluno completamente abobalhado, com notas baixíssimas, pudesse se tornar um dos maiores físicos da história? Einstein foi. E o que dizer de um surdo, oriundo de uma família que foi completamente morta por causa de uma doença, ele ser um dos maiores compositores da história? Alguém surdo? Beethoven foi. Será que uma igreja pequena, ela pode, sem recursos financeiros, tornar-se uma referência religiosa? Ela pode. A igreja de Tessalônica foi. Vocês imaginaram que era nossa, né? Mas isso é uma profecia que nós veremos o cumprimento dela. A igreja de Filadélfia também era. E lembra do que Paulo fala de Tessalônica? O modelo daqueles cristãos? De como eles queriam ajudar mesmo não tendo dinheiro? Eu espero também que a nossa se torne uma igreja assim. Moody, ele de sapateiro, ele foi um dos grandes pregadores do segundo grande avivamento da história. Billy Graham, ele pregou para mais de 2,5 bilhões de pessoas simultaneamente em Seul, transmitido, obviamente, pela televisão. Mas tem uma última coisa que nos fará vencer as nossas limitações. É que nós precisamos agir segundo a visão de Deus para as nossas vidas. É a visão que Deus nos dá, não a visão que nós queremos para as nossas vidas. Moisés recebeu de Deus a visão, ou o que ele deveria fazer. Ele não quis inventar, ele cumpriu com o que Deus havia chamado. Era libertar o povo. E a partir do momento que ele estava preparado, Moisés, ele profetiza a vinda de Jesus no versículo 37, quando diz que vai vir um como eu. Ele transmite a lei quando ali, nas 10 tábuas, ou os 10 mandamentos, ele constrói o tabernáculo. O tabernáculo só durou 450 anos. Será que alguma das nossas obras durará tanto tempo assim? Será que daqui 450 anos alguém se lembrará de você?
por algo que você fez? Podia ter esquecido de Moisés em tudo, mas as pessoas, quando falassem do tabernáculo, iam lembrar dele. Durante 450 anos, esse tabernáculo onde Moisés construiu. Sabe por quê? Porque tudo era a visão de Deus para a vida de Moisés. Tudo foi Deus que deu para Moisés. E a obra de Deus, ela não é jamais esquecida. Será que você é tão limitado assim? Eu tenho certeza que não. Será que a sua limitação o impede de aguardar tanto tempo para que Deus faça através de você o cumprimento das suas promessas? Eu acho que não. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas se você se libertar das circunstâncias da sua vida que te limita, você vai deixar de lado essa limitação. Se você perceber que Deus o chamou para algo, saber da sua vocação, você vai ver que a sua limitação vai diminuir mais ainda. Se você perceber claramente que Deus, Ele é que tem lhe dado o propósito para a sua vida, nenhuma limitação te segurará. Nenhuma. Nós temos grandes homens na história da igreja e eles foram muito além, porque eles sonharam um dia ser instrumento de Deus. Lutero, Calvino, John Knox, Martin Luther King, na própria sua declaração, ele vai falar desse sonho que ele tanto ansiava, de ver a união do povo. Mas afinal de contas, o que tem motivado você a vencer as suas limitações? Ou será que nem sonhos você tem? Você já está tão abatido que nem sonho você tem mais na sua vida? Ou será que você ainda sonha? Ou será que você ainda tem no seu coração o desejo de ser um instrumento de Deus, apesar da sua limitação? Porque Deus pode fazer, creia nisso. Ele pegou esse escravo e transformou no grande libertador do povo de Deus. Ele pode pegar você e fazer também, através de você, uma grande obra. Não se sinta limitado. Vença as suas limitações. Não ouça o que o inimigo tem dito a você. Ouça sempre o que o Senhor tem a dizer. O inimigo nos desencoraja, o Senhor nos capacita. E é assim que Ele fez, é assim que Ele faz, e é assim que Ele fará na história da sua igreja. Ele já fez na vida dessa igreja. Ele fará muito mais ainda. E pode fazer através da sua vida. Amém, queridos?